Olá, amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje eu venho trazer a história de Santo Antão, um dos grandes santos místicos da nossa igreja. Vamos para a sua história. Santo Antão é um santo egípcio do início do cristianismo no Oriente. Nasceu na cidade de Conan, no Egito, no ano de 251. Era filho de pessoas muito simples do campo. Seus pais professavam a fé em Jesus Cristo. Ele tinha uma irmã. Quando seus pais faleceram, ele estava com 20 anos de idade, seguindo o curso natural da vida. Ele herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã. Continuou com o trabalho na roça, mantendo uma vida simples e de oração. Embora cristão, Santo Antão ainda procurava o sentido da vida. Para ele, ainda faltava algo a mais que orientasse sua vida para um sentido bem maior. Ele tinha sede de algo mais, de perfeição, de um grande significado de vida, chegando a viver junto a um cemitério para se aprofundar na meditação sobre a morte, derrotada por Jesus. Foi então que, ao participar de uma missa, o padre leu um trecho do Evangelho que tocou profundamente, vindo de encontro à sua sede. O trecho era de Mateus, capítulo 19, versículo 21, quando Jesus diz ao jovem rico: se queres ser perfeito, vai e vende seus bens, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Então, a essas palavras, sentiu que este era seu chamado. Seu coração palpitou ao sentir que Jesus o chamava para a perfeição. Coincidentemente, sua irmã se casou na mesma época. Então ele vendeu todos os seus bens e foi morar numa caverna no deserto, vivendo uma vida de oração e sacrifícios. Porém, mesmo morando no deserto, procurando o isolamento, as pessoas descobriam seu paradeiro e iam procurá-lo para pedir conselhos nos problemas da vida e pedir oração. Além disso, Santo Antão atraía discípulos que queriam viver como ele vivia. Estes passavam a morar perto dele em cavernas ou em cabanas, cada um vivendo isoladamente, mas estando perto dele. Foi o primeiro indício de comunidade monástica cristã. O número dos discípulos, porém, foi crescendo, tanto que Santo Antão achou melhor se afastar mais ainda para preservar seu isolamento. Por isso, ele chegou a viver mais de 18 anos deste isolamento. Ele morava numa caverna, sob um regime muito rígido que ele mesmo se impôs. Era uma vida de oração profunda, repleta de sacrifícios e jejuns. Além disso, Santo Antão enfrentou inúmeras tentações, mas venceu todas pelo poder da oração. Mesmo buscando o isolamento, buscando a vida no deserto, os padres, as autoridades, os bispos e pessoas de todo tipo buscavam ajuda espiritual e aconselhamento com Santo Antão. O santo saiu do deserto poucas vezes. Uma das mais vezes que se tem registro foi em 311, quando ele foi à cidade de Alexandria, no Egito. Era a época de perseguição do imperador Diocleciano, e ele foi defender um bispo chamado Atanásio. Sabe que Santo Antão voltou a Alexandria no ano de 335, dessa vez para confirmar a fé dos cristãos, que andava vacilante e confuso. Ele fez várias pregações que restauraram a fé do povo e recolocou a igreja de Alexandria no caminho certo. Os discípulos de Santo Antão insistiram a ele. Depois de procurar a vontade de Deus, decidiu formar uma comunidade de monges. Só que essa comunidade tinha uma característica especial. Cada um vivia em sua gruta ou caverna. Eles moravam perto um dos outros e apenas alguns momentos de oração durante o ano se reuniam. Santo Antão tinha então 55 anos e representava uma forma de superior da comunidade nascente. Paradoxalmente, quanto mais Santo Antão procurava se refugiar, mais as pessoas o descobriram. Sua fama de santidade se espalhou. Assim, outras pessoas, homens e mulheres de outras localidades, procuravam imitá-lo. Por isso, ele passou a ser chamado de o pai dos monges e o pai dos eremitas cristãos. Conta-se que até mesmo o famoso imperador Constantino, responsável pela oficialização do cristianismo do Império Romano,
Esteve várias vezes com Santo Antão, procurando conselho. Santo Antão enfrentou anos de tentações diabólicas e nunca cedeu, por isso ele é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. O ascetismo de Santo Antão e sua vida de sacrifícios não o impediram de viver muitos anos. Viveu 105 anos. Ele profetizou sua própria morte e morreu serenamente no dia 17 de janeiro de 356. Sua morte aconteceu na cidade de Coutizum, quando, ao final de sua vida, ele estava rodeado de discípulos que rezavam por ele. Antes de morrer, Santo Antão disse a seus discípulos: Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conservai a íntegra a vossa fé viva, na caridade, como se tivesse que morrer a cada dia. As relíquias do Santo Antão estão hoje muito bem guardadas na igreja de Santo Antônio de Vianois, na França. Na mesma cidade estão também construídos um grande hospital e várias casas que receberam pobres e doentes. Mais tarde, essas casas vieram se tornar a congregação dos pedreiros antonianos. Santo Atanásio, que escreveu sobre a vida de Santo Antão, observa que o eremita usava apenas o que de fato precisava, doando qualquer excedente aos necessitados. Santo Atanásio relatou episódios significativos da vida do monge, inclusive alguns que envolviam manifestações do diabo, procurando tentá-lo. Ele dizia assim: Quando visitávamos Santo Antão nas ruínas onde vivia, escutávamos barulhos e muitas vozes e o choque de armas. Também vimos que durante a noite apareciam bestas selvagens. O santo as combatia mediante a oração. Aos 35 anos, Santo Antão decidiu passar certa noite sozinho, num túmulo abandonado. Foi então que lhe apareceu um grupo de demônios que o feriram. Os arranhões chegaram a impedi-lo de levantar do chão, e o ermitão testemunhou que a dor causada pela tortura demoníaca era incomparável a qualquer ferida provocada pelo homem. No dia seguinte, um amigo o encontrou e começou a conduzi-lo até uma povoação para tratá-lo, mas nesse meio tempo o santo recuperou plenamente os sentidos e pediu que o amigo o levasse de volta ao túmulo, onde gritou para o diabo: Sou Antão e estou aqui. Não fugirei às tuas chicotadas, e nenhuma dor ou tortura me separar do amor de Cristo. Santo Atanásio prossegue o relato dizendo que os demônios de fato retornaram. Escutou-se então uma potente trovoada que sacudiu os arredores. Os demônios em seguida saíram das paredes em formas monstruosas de animais e répteis, deixando o local repleto de lobos, leões, leopardos, touros, ursos, serpentes e escorpiões, que juntos emitiam sons aterradores e atacavam o monge. Então os enfrentou, dizendo: Se tivesses algum poder, bastaria que só viesse um de vós. Como Deus vos criou fracos, porém, queria assustar-me com a quantidade de demônios. E o que comprova sua fraqueza é que adotastes a forma de animais irracionais. Se tiverdes recebido poder contra mim, atacai-me sem demora. Se não sois capazes, entretanto, por que me perturbais em vão? Porque a minha fé em Deus é o meu refúgio, e a muralha que me salva de vós. O teto se abriu então, e uma luz fulgurante encheu o túmulo, fazendo desaparecer os demônios, e cessaram as dores de Santo Antão. Quando percebeu que Deus o salvara, o monge rezou a seguinte oração: Onde estavas? Por que não me apareceste desde o início e me livraste das dores? Deus então lhe respondeu: Antão, eu estava ali, mas esperei para ver-te lutar. Vi como perseveraste na luta e não caíste. Estarei sempre pronto a socorrer-te. O teu nome será conhecido em toda parte. O monge se levantou e orou. Recebeu tanta força de Deus que sentiu-se mais forte do que antes. Outro episódio das tentações de Santo Antão que diz que o demônio atacou o jovem Antão, molestando-o de noite e instigando-o de dia, de tal modo que até que o viam, percebiam da luta que se travava entre os dois. O inimigo queria sugerir-lhe pensamentos baixos, mas ele os dissipava com orações. Procurava incitá-lo ao prazer, mas Antão, envergonhado, cingia seu corpo com sua fé, orações e jejuns. Atreveu-se então a perverso demônio a disfarçar-se em mulher e fazer-se passar por ela em todas as formas possíveis. Durante a noite,
só para enganar Antão. Mas ele encheu seus pensamentos de Cristo, refletiu sobre a nobreza da alma criada por ele e sua espiritualidade, e assim apagou o carvão ardente da tentação. E quando de novo o inimigo lhe sugeriu o encanto sedutor do prazer, Antão, enfadado com razão, entristecido, manteve seus propósitos com a ameaça de fogo e dos vermes. Sustentando isto no alto, como escudo, passou por tudo sem se dobrar. Essa experiência levou o inimigo a envergonhar-se. Em verdade, ele que pensava ser como Deus, fez-se de louco ante a resistência de um homem. Ele que na sua presunção desdenhava carne e sangue, foi agora derrotado por um homem de carne e em sua carne. Verdadeiramente o Senhor trabalhava com este homem. Ele que por nós tornou-se carne e deu ao seu próprio corpo, deu ao seu corpo a vitória sobre o demônio. Assim também todos os que combatem seriamente podem dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo. Finalmente, quando o dragão não pôde conquistar Antão, nem por esses últimos meios, mas viu-se arrojar de seu coração, rangendo os dentes, como diz a Escritura, mudou-se, por assim dizer, sua pessoa, tal como é seu coração. Assim lhe apareceu como um moço preto, e como inclinando-se diante dele, já não o molestou com pensamentos, pois o impostor tinha sido lançado fora. Mas usando uma voz humana, disse a Antão: há muitos enganei e venci, mas agora que te ataquei a ti e a teus esforços, como fiz com tantos outros, mostrei-me demasiadamente fraco. Quem és tu que me falas assim? Perguntou-lhe Antão. Apressou-se o outro a replicar com a voz lastimosa: sou o amante da fornicação. A minha missão é espreitar a juventude e seduzi-la. Chama-me o espírito de fornicação. Quantos eu enganei, decididos que estavam a cuidar de seus sentidos. A quantas pessoas castas seduzi com minhas lisonjas. Eu sou aquele por cuja causa o profeta censura os decaídos. Foram enganados pelo espírito de fornicação. Sim, fui eu que levei a queda. Fui eu que tanto te molestei e tão a miúde fui vencido por ti. Então deu, pois, a graças ao Senhor, e armando-se de coragem contra ele, disse: és então inteiramente desprezível, és negro em tua alma e tão débil como um menino. Doravante, já não me causas nenhuma preocupação, porque o Senhor está comigo e me auxilia. Verei a derrota de meus adversários. Ouvindo isto, o negro desapareceu imediatamente, inclinando-se a tais palavras e temendo acerca do homem. Muito bem, meus amigos e amigas. Esta história grandiosa que muitos padres da nossa igreja vêm trazendo nas suas pregações, nos mostrando que é possível sim vencer o demônio com a oração, com o jejum e com todos os sacramentos que a igreja nos oferece por sua missão evangelizadora entre os pobres. Rezemos pedindo a intercessão desse grandioso santo que viveu sua vida humilde, abrindo mão de tudo, pelo tudo. Rezemos pedindo a sua proteção e no fim da nossa oração iremos rezar, pedindo a proteção também da bem-aventurada Virgem Maria contra todas as ciladas do demônio, numa linda oração que eu aprendi. Recorrer a sempre Virgem Maria nos momentos de tentação. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem Maria Santíssima, não permitais que vivamos nem morramos em pecado mortal. Em pecado mortal não hei viver nem morrer, porque a Virgem Maria Santíssima me há de valer. Valei-me, Virgem Maria. Muito obrigado pela sua companhia, meus amigos e amigas. Que Santo Antão, como a bem-aventurada Virgem Maria, possa sempre nos conduzir no caminho até o céu. Fique com Deus, com as bênçãos da Mãe de Deus.